Olá, tudo bem? Não crescemos quando as coisas são fáceis. Crescemos quando encaramos desafios. Aceitar novos desafios nos mantém vivos. Essa frase é de Bernardinho. Eu adoro Bernardinho. É um treinador excepcional, um líder nível 5. Falamos sempre sobre liderança de nível 5, né? O Bernardinho é um líder de nível 5. E agora vai iniciar um novo ciclo, vai treinar a seleção da França. Será o treinador provavelmente nas próximas Olimpíadas. Na França deverá ser o treinador da seleção. Então ele inicia agora esse novo ciclo da seleção francesa que ganhou a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas, né? Mas eu acho ele genial. Tem um livro que eu recomendo, Transformando Suor em Ouro, e tive já a oportunidade de assistir ele em 2 palestras pessoalmente, né? E é um cara realmente fora da curva, com uma mente muito bacana, e várias empresas inclusive contratam o Ronaldinho para fazer, o Bernardinho para fazer palestras, para fazer conferências dentro das companhias, justamente porque entende que ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre formar equipes vencedoras, sobre disciplina, sobre planejamento, sobre desafios, né, estratégias. É um estudioso compulsivo. Eu vejo ele muito parecido com o Pepe Guardiola, que também eu tenho como uma grande referência de liderança de nível 5. São os 2 treinadores que eu tenho muito como referência de liderança. O Bernardinho, do vôlei, e o Pepe Guardiola, do futebol. São pessoas diferentes, fora da curva, e com uma personalidade muito parecida. São obsessivos do ponto de vista da estratégia, da disciplina, da construção de equipes vencedoras, de ser inovadores, criativos, de buscar caminhos menos percorridos. Então, realmente, eu me identifico muito com a mentalidade de ambos. Recomendo. O Guardiola tem um livro também muito interessante que se chama-se Guardiola Confidencial, que também é um livro que foi feito quando ele assumiu a primeira temporada do Bayern de Munique, né? Logo depois que ele deixou o Barcelona, o primeiro ano dele do Bayern de Munique, teve um jornalista conhecido dele que o acompanhava já de muitos anos em Barcelona, e aí pediu para fazer um livro sobre ele, sobre a metodologia de trabalho dele, e ficou durante um ano praticamente acompanhando todo o campeonato alemão e escrevendo o livro a partir das observações que ele fazia dentro do centro de treinamento e nas partidas ao longo de todo o campeonato. Então é um livro também muito bacana, vale a pena a leitura, né? Bom, vamos repercutir sobre algumas temáticas que vocês deixaram nesses últimos dias, mas seja muito bem-vindo aqui ao canal Viver de Renda, né? Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em administração, consultor empresarial, invisto na Bolsa já há 15 anos e tenho 30 anos de experiência prestando serviços de consultoria, estudo esse mundo corporativo, vivo esse mundo corporativo, adoro esse ambiente empresarial, tenho vários amigos nesse ambiente e aprendi muito, e devo tudo que sou, tudo que conquistei à minha trajetória profissional, que me possibilitou também enveredar pelo mundo dos investimentos, e é essa experiência acumulada que eu compartilho aqui com vocês, né? São mais de 670 vídeos já disponibilizados aqui no Viver de Renda, mais de 670 vídeos gratuitos. Então acesse, maratone todos, porque isso vai mudar a sua vida. Eu não tenho a menor dúvida que o conteúdo que aqui está vai mudar você de patamar. É como se você tivesse a oportunidade de fazer 50, 60, 70 cursos de graça aqui no canal. Para isso você só tem que ter uma coisa, dedicação, e pegar e maratonar todos os vídeos, desde julho de 2020 para cá. Porque há muito conteúdo, muita informação sobre diversos temas, né? Como ter equilíbrio na bolsa, como lidar com movimentos disruptivos, transformações que estão acontecendo no mundo empresarial, tendências que estão acontecendo no mundo empresarial, como olhar a liderança da empresa, como escolher boas empresas para investir, qual é o meu guia, o meu passo a passo, o que é que eu faço para escolher uma empresa, como construir uma estratégia vencedora, como olhar para o longo prazo,
falo sobre diversificação, qual é o meu entendimento sobre esse tema, minhas experiências, como eu quebrei na bolsa em 2008, como eu consegui me recuperar, chegar no meu primeiro milhão, no meu segundo milhão, como é que eu fiz para dar a volta por cima, né? As lições que eu fui aprendendo ao longo da vida, a importância da gente ter como referência os grandes investidores, os grandes empresários, né? O controle emocional, se afastar das multidões, dos ambientes tóxicos das redes sociais, né? Muita gente falando besteira, muita gente que não sabe nada, falando abobrinha em grupos. Então, vai se afastando dessa gente, essa gente não serve para nada, entendeu? Então, procura se conectar com quem pode mudar a sua vida. Não tem aquela ideia de diga-me com quem andas que eu lhe direi quem és. É isso, você precisa se conectar com gente boa. O Jorge Paulo Lemann, que é um bilionário investidor aí, dos donos da Ambev, lojas americanas e de outras empresas, ele sempre disse isso: cerque-se de gente boa. Então aprenda, cerque-se de gente boa, diz o Jorge Paulo Lemann. Se afaste de gente ruim. Gente ruim tem em todos os lugares, mas se afaste delas. Se cerque de gente boa, se conecte com gente boa. Porque as redes sociais é conexão, né? Então escolha suas conexões. Não se conecte com gente ruim. Não perca seu tempo com gente ruim. Com gente que não sabe nada. Se afaste dessa turma. Procure se conectar com alguém que pode trazer algum ganho para a sua vida. Essa é a lógica, é isso que eu faço. É isso que eu oriento as pessoas a fazerem. Muito bem, vamos seguir repercutindo os comentários de vocês. Neto Aquino. Maravilha, professor. Tem uma frase do Peter Link que corrobora com sua análise. Diz assim: quanto mais se sabe sobre uma empresa, seu negócio, produtos e concorrentes, mais chances temos de encontrar uma boa história para investir. Poxa, muito bem lembrado, Neto. É isso. O Warren Buffett ele diz, né? Invista no que você conhece. É isso aí, né? Invista no que você conhece. Ele foi mais simples. Mas é isso. Quanto mais se sabe sobre uma empresa, seu negócio, seus produtos, concorrentes, mais chance temos de encontrar uma boa história para investir. Peter Link, né? O Warren Buffett resumiu: invista no que você conhece. É isso. Você ter o domínio do que você está investindo. E aí você tem segurança. Se você não tiver esse domínio, você vai estar sempre inseguro. E aí tem algo errado. Você não pode se sentir inseguro. Você tem que se sentir confiante na sua estratégia. Marcos Brito: Clóvis, eu tiro o chapéu para você. Sempre que tem algum evento importante, logo todos os atuantes no mercado correm para ver quem libera o primeiro vídeo ou comentário. Porém, percebo sempre que você comenta sobre todos os acontecimentos. Porém, após ter analisado e verificado a real aceitação do mercado e entender a dinâmica do que aconteceu, né? Parabéns, você sempre faz análises com a cabeça fria e muito estudo. É isso, Marco. A pressa é inimiga da perfeição, entendeu? A pressa, na verdade, é aquela coisa, às vezes, da busca por audiência, mas eu preciso ter o momento, que é o momento que eu chamo de fazer a digestão. Então, se existe um fato novo, eu tenho que primeiro depurá-lo, ou seja, procurar entendê-lo em toda a sua completude. Ao mesmo tempo, ver o que as outras pessoas estão dizendo sobre aquele tema. E aí, construir o meu pensamento, com base nas coisas que eu aprendi, que eu vivi, que eu acredito, na minha experiência. E aí eu construo a minha lógica. Mas esse tempo eu julgo sempre como um tempo estratégico. A gente não deve se precipitar. Essa é uma máxima. Eu lembro sempre do curso que eu fiz com o Abílio Diniz, na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Tive essa felicidade de fazer um curso de 3 meses e meio, mais ou menos, onde eu fui tendo aulas semanalmente com o Abílio Diniz. E foi maravilhoso, né? E uma das aulas o Abílio disse assim: nunca decida nada à noite. Nunca decida nada à noite. Use a noite para descansar, para recuperar o ânimo, as energias, né? Use a noite para ter um tempo para que você no dia seguinte, então de cabeça fria, de energia renovada, possa continuar avaliando aquela questão e aí sim construir a sua tomada de decisão.
Então é isso, nunca se precipite, tenha sempre esse tempo, o tempo da reflexão, da calma, é importante. Jefferson Américo, excelente vídeo, a cabeça está chacoalhando até agora. Sou de Sorocaba. Semana passada estive na Bahia. Eu estive visitando as cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia, né, já perto de Brasília, e é a região da soja, né? Soja e algodão, se não me falha a memória, mas sobretudo soja. Muitos gaúchos, paranaenses também, mas muitos gaúchos desbravaram o oeste baiano e construíram duas cidades gigantescas, né, do ponto de vista econômico, tanto Barreiras como Luiz Eduardo Magalhães. Cidades ricas, prósperas, mas cidades com o DNA gaúcho, né? Cidades baianas, mas com DNA gaúcho, que colonizaram, vamos dizer assim, desbravaram essa região quando lá não tinha nada. Perceberam ali, onde ninguém enxergava nada, perceberam ali riqueza. Olha, que coisa interessante que você me trouxe aqui ao falar dessa região do oeste da Bahia. E olha o caminho menos percorrido. Essa região oeste da Bahia é uma região abandonada. Era uma região que praticamente não tinha nada se a gente olhar 30, 40 anos atrás. Aí alguns gaúchos, porque o gaúcho sempre foi muito ligado à agricultura, o paranaense também, e alguns gaúchos já não tinham mais terras para a prática da agricultura, né? E por conta disso saíram procurando em outros cantos do Brasil locais que fossem favoráveis à expansão das suas produções agrícolas. E aí algumas famílias começaram a identificar no oeste da Bahia o potencial agrícola, sobretudo para a soja, né? E começaram a colonizar. Se você for olhar as fotos, as imagens dessa região de 40 anos atrás, não tinha nada. As primeiras famílias gaúchas que foram para lá foram só os homens, as mulheres não acompanharam. E eles moravam em tendas, parece aquelas cenas de conquista do Velho Oeste americano, né? Uma forma muito precária, não tinham casas. Então eles compravam as terras que eram a preço de banana, ninguém tinha interesse nas terras, que era o proprietário à época não via nenhum valor naquilo e vendia. E eles foram ocupando e criavam tendas, eram casas de lona plástica mesmo, entendeu? Como se fossem barracas, e ali eles moravam com os filhos e faziam toda a parte de trato da terra, até o primeiro plantio e a primeira colheita. A partir daí é que eles começavam a ter dinheiro e começavam a se estruturar para ter uma moradia digna e tudo mais. E só então que eles traziam as suas mulheres para lá, né? Então, algumas histórias nessa linha, nesse sentido que eu estou acabando de falar. Então, os desbravadores, eu admiro muito os gaúchos por essa característica, essa vocação pelo trabalho, para o trabalho. Isso é muito bacana, tem muito a ver também com o DNA europeu, né? E que educam os filhos para o trabalho, pelo trabalho, isso é muito bacana. E desbravaram essa região do oeste da Bahia e é um absoluto polo de desenvolvimento de agronegócio hoje, hoje não, já há alguns anos na Bahia. Bom, voltando aqui ao seu depoimento, estive então na cidade de Barreira, Luiz Eduardo Magalhães, e fiquei feliz, ao mesmo tempo surpreso, quando eu liguei o Wi-Fi, identifiquei que na maioria das residências, bares, lojas e restaurantes utilizavam a Oi Fibra. Ó, que legal! Em uma visita, um colega disse: rapaz, eu não consigo participar de nenhuma live com meu chefe. Eu não conseguia participar de nenhuma live com meu chefe. Coloquei uma tal de Oi Fibra e agora a conexão não cai não. Da hora, disse ele. É isso. Veja que mudança, né? E ele está falando de uma mudança recente, que ele colocou a Oi Fibra agora, por causa dessa questão do home office e tudo mais, todo mundo trabalhando em casa e muita reunião acontecendo pelo Zoom, né, pelos programas do Windows, do Google, né, de conferências, de reuniões, e você precisa de estabilidade, você precisa de velocidade para que essas reuniões aconteçam, porque senão toda hora cai, toda hora fica congelando, é um horror, né? Eu lembro que eu fiz outro dia à noite, algum tempo atrás, uma live com o Luan Onofre do TubaCast e toda hora ficava travando a minha conexão e tudo mais, porque à época eu não tinha fibra ainda, né? Então, é uma revolução quando você conhece o mundo da fibra. E esse mundo será demandado cada vez mais. As pessoas, quando descobrem a qualidade da fibra, não querem voltar nunca mais.
E essa história, Jefferson, obrigado por me trazer essa história de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, porque é exatamente isso, é o caminho menos percorrido, né? Onde ninguém enxergava valor, os gaúchos começaram a enxergar valor, né? Veja bem, na agricultura, né? Olharam para aquela região de Barreiras, Luiz Eduardo é uma emancipação de Barreiras, uma cidade que vem depois, tudo aquilo era Barreiras inicialmente, e aí de repente os gaúchos enxergaram valor onde ninguém enxergava, ninguém queria aquilo. E isso nos remete também a algumas ações da Bolsa, né? Falamos no fim de semana anterior, sei se é esse agora que passou, que antecedeu, exatamente do Magalu em 2015, que ninguém via valor na Magalu, né? E aí depois em 5 anos ela subiu 78.000%. E agora é o caso da Oi, que ninguém está enxergando valor, todo mundo acha um cachorrinho morto na beira da estrada, né? Ou quase morto. E vai menosprezando. Os gaúchos também em 2000, lá 30, 40 anos atrás, olharam para aquela região do oeste da Bahia e enxergaram valor onde ninguém enxergava. Fez toda a diferença. O caminho menos percorrido faz toda a diferença. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.